Saudações investidores. Bitcoin agora cotado a 48.500 dólares. Bitcoin que rompe o triângulo de ontem para baixo, porém sem muita força e sem muito volume. O que nos leva a acreditar que a gente está dentro de um padrão de continuação da alta, ainda mais com a recuperação aí das últimas horas. Hoje, meu principal objetivo vai ser te mostrar esse padrão e onde o Bitcoin precisa romper para a gente enfim demonstrar força e tentar romper os 50k. Também quero falar um pouquinho com vocês sobre o S&P 500 que está quase na máxima histórica. E vamos discutir tudo isso aí para os próximos dias. Bem-vindos a Investidor Moderno. Saudações. Investidores, antes de começar, eu gostaria de lembrar vocês que as análises que eu faço aqui são dentro da Binance, e se você ainda não tem conta na maior exchange do mundo, use os dois primeiros links na descrição para criá-la. 20% de desconto nos seus trades no spot e 10% de desconto nos futuros, tá bom? Primeiro e segundo link da descrição. Hoje, vamos começar falando um pouquinho aqui do nosso rompimento do triângulo, tá bom? Antes, a gente vai falar um pouquinho do 4 horas, né? Relembrar as zonas importantes aqui que o Bitcoin precisa romper e suportes que não pode perder. Depois, vamos falar do triângulo e vamos falar de outro padrãozinho aqui que a gente está formando. Padrão bonito, padrão que pode fazer a gente romper para cima aí nas próximas horas. Vamos também atualizar os nossos indicadores de sentimento que estão piorando, não há dúvidas, tá? E também falar um pouquinho mais do longo prazo, ao falar do Fear and Greed que voltou para um medo um pouco mais elevado, da nossa dominância que perdeu o fundo, mas está voltando, e do próprio S&P 500 aqui que está quase na máxima. Vamos lá. Antes de começar, não esqueça de deixar o like aí e se inscrever caso não seja inscrito, tá, investidores? Vocês também podem colocar aqui embaixo todas as dúvidas, críticas e sugestões, porque eu leio e respondo todas as perguntas aqui, tá bom? Então pode deixar aqui embaixo a sua pergunta, crítica ou sugestão. Vamos lá. Investidores, primeiramente no 4 horas. Eu acho que no 4 horas é importante a gente lembrar que a nossa tendência ainda é de baixa, mesmo a gente tendo o nosso rompimento aqui do padrão. A gente precisa demonstrar força, né? E essa força precisa ser feita com volume. A gente ainda não demonstrou aqui um volume de reversão de tendência na minha visão. Porém, se a gente consegue fechar um candle acima aqui desses 50 mil dólares, com esse volume aparecendo, seria o sinal que a gente precisa para acreditar num final de ano interessante para o Bitcoin e pelo menos um teste aqui acima dos 53 mil dólares, beleza? Enquanto isso não acontecer, para quem é mais conservador, cara, vê essa briga de camarote, vai curtir aí o final de ano tranquilo, tá bom? Não acho que faz muito sentido a gente se expor aqui antes de uma decisão mais significativa do Bitcoin e esse rompimento para cima. Até porque a gente está vendo o S&P 500 rompendo, a gente está quase na máxima histórica e o Bitcoin não mexe, bicho. O Bitcoin, ele tá mais fraco que o S&P 500, aqui a gente está a 0,6 da máxima histórica nesse momento, e o Bitcoin tá aqui parado, né? Então a gente precisa dessa demonstração de força, tá? Para quem é mais conservador, aguarde ela. Para quem quer ter certa exposição, afinal nesse momento a gente voltou para um medo mais forte, a gente tem indicadores de sentimento melhores do que estavam há algumas semanas, quando eles estavam terríveis, né? Para quem quer ter certa exposição, eu acho que a estratégia continua a mesma que a gente pensou nos últimos dias, tá? A gente traça esse Fibonacci aqui, já voltei para 15 minutos, né? E a gente vê, olha, a gente testou os 48 mil dólares, primeira zona onde a gente poderia se expor um pouquinho, né? Então, você pode ter certa exposição aqui, mas na minha visão não é uma exposição que a gente vai colocar muito do nosso capital, tá? A gente vai pensar num trade aqui, dependendo das liquidações e tal. Se isso acontecer, a gente pode se expor, mas entendendo que se a gente perder os suportes nos 46.300 e nos 45.500, ferrou. Né? Se a gente perder esses suportes aqui, provavelmente a gente vai ter uma queda feia, provavelmente a gente vai ter uma virada de ano aí, tendo apocalipse, digamos assim. Então toma cuidado, tá? Esse fundo e esses 46.300 são regiões muito importantes na minha opinião. Beleza? Continuando aqui nesse 15 minutos, né? A gente pode analisar que a gente teve o nosso triângulo aqui, ele claramente foi rompido para baixo, né? Que levou a gente a testar os 48. E a gente teve um reteste aqui já que não foi muito respeitado, que foi respeitado, né? Que o preço não conseguiu ultrapassar. Nesse momento aqui, ó, esse rompimento não me deixa com tanto medo. Por quê? Porque ele não é feito com muito volume, né?
Então não é aquele rompimento terrível. Na verdade, parece que a gente simplesmente está formando outro padrão gráfico aqui. E esse já é um padrão bem mais bonito para os bulls, né? Isso aqui é uma bullish falling wedge que tende a romper para cima, tá bom? Porém, ela pode ficar aqui por mais tempo, né? E até, por exemplo, abaixo dos 48. Então a gente precisa ficar de olho. Mas o mais importante nesse momento não é a gente interpretar padrões gráficos arbitrariamente e falar, não, eu acho que rompeu esse triângulo, então fodeu. Ou então, não, eu acho que é uma bullish falling wedge, a gente vai romper para cima uma hora ou outra. O importante não é isso, galera. A gente não opera dentro desses padrões aqui. Eu não vou chegar e vou comprar porque eu acho que vai romper para cima porque tá o padrão. Não. A gente precisa do quê? A gente precisa da demonstração de força. A gente precisa de sair desse padrão, formar o pivô e a gente entrar. É por isso que eu não me preocupo muito se a gente está num triângulo, se a gente está numa bullish falling wedge. Não importa, na verdade, tá? O que importa é a demonstração de força, é o rompimento desse padrão com volume. Tranquilo? Então, basicamente, eu destacaria alguns pontos aqui. Primeiro que eu vou destacar são os 49 mil dólares. O preço se manter acima dos 49 mil dólares para mim seria muito bom, seria um sinal de força aqui que ditaria uma boa probabilidade de a gente romper isso aqui e tentar testar os 50k enfim, né? Então, olhando nos 49 mil dólares, tranquilo? Assim como se perder os 48 aqui, seria um mau sinal, seria um sinal aí que a gente pode ter uma correção mais forte, quem sabe os 47 ali, para com grandes liquidações a gente acumular mais um pouquinho. Tranquilo? Continuando aqui, né, falando um pouco mais sobre outros indicadores, a gente tem que a nossa dominância está ainda denotando risco, tá bom? Ela chegou quase a 40% hoje, está em 40,4%. Isso aqui para mim no longo prazo é um sinal terrível, é um sinal de que a gente pode estar acabando o ciclo, tá bom? Por quê? Porque no final do ciclo, normalmente, nós temos exaustão aqui nessa dominância. A gente tem a dominância caindo muito, né? Por que isso acontece, galera? Porque no final do ciclo, a gente tem talvez mais do que euforia. A gente tem aquela euforia enganosa, né? Pessoas acreditando que todas as criptomoedas vão mudar o mundo e que todos os projetos são os melhores do mundo. Então, no final de ciclos, o que a gente vê? A gente vê essa dominância caindo muito. Tá? Então, por exemplo, lá em 2017, quando a gente formou o topo do Bitcoin, lá no finalzinho, né, lá em dezembro de 2017, a gente teve ainda algumas semanas com as altcoins subindo muito, tá? As altcoins subindo e o Bitcoin caindo, que é mais ou menos o que está acontecendo agora, né? Não de maneira tão clara igual foi 2017, mas sim. A gente tem aqui ó, um topo nessas altcoins também, só lá no dia 15 de janeiro, cerca de 3, 4 semanas depois do topo do Bitcoin. Por que isso aqui aconteceu? Isso aconteceu porque, apesar do Bitcoin ter formado topo, as pessoas ainda estavam muito eufóricas. Então, elas correm para as altcoins. E aqui que a galera perde o dinheiro. Porque o Bitcoin, galera, ele pode corrigir 80%, 85%, mas a gente sabe que provavelmente um dia ele vai voltar. As altcoins, a grande maioria das altcoins que apareceram aqui, principalmente no final do ciclo, elas não voltaram. Elas não existem mais, tá bom? É claro que as boas, ADA, Ethereum, continuaram, né? Mas a grande maioria não continuou. Então, tem outro jeito de falar, para de investir em merda. Só isso. Invista só nas grandes altcoins, porque a gente pode estar no final de um ciclo. E se a gente estiver no final de um ciclo, você pode nunca mais recuperar o dinheiro que você colocou em shitcoins, tá bom? Basicamente, é bem semelhante aqui a situação, né? Isso não impede a possibilidade da gente ter mais uma pernada aqui para formar esse final de ciclo, digamos assim, com mais euforia nas altcoins. O que pode acontecer para isso acontecer? S&P 500 rompendo o máximo histórico e indo embora. Se isso acontecer, eu acredito que a gente pode ter dias melhores no Bitcoin, isso pode contaminar as altcoins. Mesmo assim, caras, eu não vou chegar aqui e vou comprar altcoin para o longo prazo, porque mesmo que a gente continue essa queda na dominância, o que ditaria uma boa propensão às altcoins continuarem subindo, eu acredito que a gente está meio que no final do ciclo, tá? Então a gente pode estar num local tipo assim, ó. O preço ainda vai dar mais uma pernada? Não acho que vai, tá? Mas a gente pode ainda dar mais uma pernada. E basicamente, você pode comprar aqui, se você não realizar rápido, você vai depois sofrer um bear market aí das altcoins, um bear market de todo o mercado, tá? E esses bear market, olha só, durou basicamente aqui, ó, do fundo
até aqui 156 semanas, praticamente 3 anos, galera. E vendo 3 anos a sua altcoin perder 98% do valor ou todo o valor, não é fácil não, tá bom? Muita gente, quando compra uma altcoin, fica preso, aperta o botão do longo prazo, né? O botão do holder. Cara, isso não rola, bicho. A não ser que você realmente tenha estudado fundamentalmente aquela altcoin e você fale, não, essa aqui eu estou investindo mesmo por longo prazo porque eu acredito. Mas aí o que você tem que fazer? Você tem que colocar uma parcela pequena do seu capital. Se você colocar muito, eu te garanto, cara, você vai fazer o que a maioria faz. Você vai esperar ela subir um pouquinho e vai sair com prejuízo. Tá? Ou então, você não vai aguentar, vai ter que pagar uma conta lá no futuro. A gente não sabe o que o futuro nos aguarda, né? Então a gente tem que proteger o nosso capital e você vai ter que vender ela lá abaixo. Então toma cuidado, tá? Com esse longo prazo enganoso que te vendem, porque a gente não sabe como que vai ser o nosso longo prazo, se a gente vai precisar desse dinheiro, se a gente vai ter estômago para aguentar quedas significativas. Então, eu tenho que contrapor aqui, porque hoje em dia só o que eu vejo é compra tal shitcoin que você vai ficar rico, compra tal shitcoin que vai valorizar 100 vezes, Shiba Inu a $1, Rádio Hack a $1. Porra, bicho! Calma! Vamos ter o nosso capital, vamos proteger o nosso capital, vamos parar de acreditar que é tudo festa e que a gente vai ficar milionário do dia para noite. Você vai ficar milionário com muito trabalho, tá? E se você acha que você vai ficar milionário com dicasinha no YouTube, cara, para e reveja os seus conceitos, porque senão você vai apanhar muito no mercado. Tranquilo? Então, basicamente, o que a gente tem aqui é um sinal de risco-retorno, para mim, desfavorável para as altcoins. Se a gente começar a romper para baixo, nós vamos tradear essas altcoins igual doido, tá? Até o ciclo acabar. Mas, no momento, a gente está num ponto arriscado aqui de mínima na dominância, então eu não vou me expor muito em altcoins agora. Tranquilo? Continuando para finalizar, né, falando um pouco dos nossos indicadores de sentimento, a gente tem eles piorando, tá bom? A gente tem o long short ratio subindo e indo para 1,86, o que é um pouco perigoso, e a gente tem o nosso CVD subindo, deixa eu até ver se ele está na máxima aqui. Sim, ele voltou, está na máxima aqui de muito tempo. Ou seja, mais sardinhas compraram a mercado agora do que quando a gente estava lá nos $50 mil, lá nos $55 mil. Então, assim, a situação não é boa, esse indicador mostra bastante risco aqui pra gente. Em toda a queda, né, as sardinhas compraram, beleza? Então tomem cuidado com isso aí também. Nesse momento, qual que vai ser a minha estratégia? A minha estratégia vai realmente pensar numa exposição aí entre os 48 e os $47 mil. Se a gente perder os 46.300, eu vou ficar preocupado, talvez eu vou sair ali. Mas, sem dúvida, se perder o fundo, já era, a gente vai ter que sair fora da posição, beleza? Eu prefiro fazer esse trade assim e me expor um pouco ao mercado, já que a gente não sabe o que vai ser pequeno vai fazer, do que chegar agora e colocar grande parcela do meu capital no Bitcoin, nas altcoins, num momento de incerteza muito grande. Beleza? Basicamente é isso que eu vou fazer. Olhando nos 49, um rompimento convicto da região seria muito bom para o preço. E se perder os 48, olho nas liquidações para essas oportunidades de acumulação que a gente pode ter aí nas próximas horas. Tá bom? Igual, por exemplo, a gente teve quando foi ali nos 48, mais de $2 milhões de dólares em liquidação. Então, isso aqui é que você quer ver, tá? Você quer ver, basicamente, muitas pessoas vendendo no fundo, muitas pessoas sendo liquidadas e as baleias ali, ó, comprando com a boca aberta. Se isso acontecer, eu vou continuar acumulando, tá? Mas nesse momento, o que eu já faço? Eu já fico de olho para distribuir também, tá? Sim, eu fiquei um pouco mais pessimista nesses últimos dias. Então, quando a gente vem aqui nos 49 quase e começa a liquidar, o que eu vou fazer? Eu vou sair fora, porque tá liquidando pro outro lado e tem muita gente comprando pro outro lado. Tranquilo? Então, scalps, né? Scalps. E eu adoro esses scalps, por quê? Porque eles nos dão a exposição que a gente precisa para ficar no mercado sempre. Beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito. E deixa aqui todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. Forte abraço e até mais à noite, antes das 8 horas tem vídeo.